Pessoal, graças a Deus. Vamos dar continuidade então à nossa matéria de ética cristã. Como já foi dito aqui, está na 66, né? Que a gente já entrou no tema do aborto, né? Já deu início aí a essa temática. Então, só para fazer uma rememoração aqui, te relembrar, a questão do aborto, que conforme a descrição, pôr-se o sol, né? Então é o ocaso, né? Pôr-se o sol, que aí traz o sentido aí do desaparecimento, né? Dessa vida, dessa luz. Então, no sentido do aborto como significado etimológico da palavra, página 64. Sua situação no mundo, ele fala sobre a liberação do aborto em diversos países e sobre o decreto-lei 2848 do Código Penal de 1940 aqui no Brasil. Então, foram trazidas algumas discussões, mas, de modo geral, foi mantido a questão do aborto até o 6º mês, conforme indica aqui, até o 6º mês, em situações de estupro ou risco, né, de vida para a mãe. E também passou-se a discutir acerca dos anencéfalos, né, aqueles que a medicina consegue constatar que ele não vai ter um desenvolvimento do aparelho cerebral e com isso vai ter morte não imediata, mas com pouco tempo, tem pouco tempo de vida. Então, discute-se também essa questão da liberação de aborto, né, nesse caso de ficar constatada essa anomalia. Então, essa é a questão legal, só que a gente sempre diferencia. A gente sempre tem que colocar essa diferenciação, que tem que ser entendida entre aquilo que é legal e aquilo que é moral. Então, muitas das vezes, a sociedade se reúne, faz um plebiscito, né? Bancadas colocam lá suas propostas de lei, que podem ser aprovadas por maioria e podem ser sancionadas pelo presidente e colocadas em execução pelo judiciário, ok? Então temos aí aquilo que é legal, aquilo que está funcionando na legalidade do país. Mas não necessariamente isso é moral, porque muitas das vezes, ao longo da história, você tem eu posso enumerar aqui diversas ocasiões, em que a maioria não estava com a razão. O caso principal, a crucificação. Liberta quem? Cristo ou Barrabás? A maioria escolhe Barrabás. Então nem sempre a maioria está com a verdade, ok? Então muitas das vezes eles são induzidos pelas suas lideranças, são influenciados, né? São coagidos a tomarem certo posicionamento, ok? Por causa da situação social, por causa da ignorância, por causa de certas interesses políticos que movimentam, né? Essas questões. Então nem sempre a maioria está com a razão. Aí onde você vê algo que consta às vezes como legal, mas não necessariamente é ratificado à luz da Sagrada Escritura, que é isso que a gente vai discutir aqui, com auxílio de um importante livro que eu queria ter trazido na aula passada já, só que não deu tempo, porque a discussão é muito longa, mas eu quero dedicar aqui a trazer para vocês esse conteúdo, vai ser enriquecedor para a vida de vocês, conteúdo de Norman Geisler, tá ok? Eu estou aqui com a 2ª edição, editora Vida Nova, Norman Geisler, Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas. Opções e Questões Contemporâneas. Norman Geisler, que é doutor em filosofia, e ele é um grande apologista da fé cristã. Então ele defende temas que são muito controversos, são polêmicos, são complicados, mas ele se dedicou em estudar, em se aprofundar nesses temas e analisa eles à luz da Sagrada Escritura. Analisa ele à luz da Sagrada Escritura. Ok? Então a gente vai analisar essa questão também, tomando como ajuda esse importante autor. Certo? Então temos aí essas questões já colocadas, diferença entre aborto e controle de natalidade, tá? Que é onde a gente analisou largamente já, não precisa retomar a isso, que já tem uma aula gravada, acerca de você ter sim, levando em consideração que você é uma pessoa inteligente, levando em consideração que você é uma pessoa que tem senso crítico, que tem razão, que foi dada por Deus, a razão a você. Então, é-lhe dada a possibilidade de evitar que você gere filhos de modo desproporcional, de modo que venha a causar a instabilidade da sua família. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, sim, Cristo mesmo, palavras que eu trouxe aqui do nosso Senhor Jesus Cristo,
mostra que ele incentiva assim que nós sejamos pessoas lúcidas, pessoas que analisam as coisas antes de tomar decisões, tá certo? Pessoas que tomam decisões pautadas aí no bom senso, né? Quando ele fala acerca daquele que vai construir uma torre, que tem que calcular antes para ver se vai conseguir atender a toda a obra, né? Ou aquele que vai à guerra e primeiro calcula para ver se tem condições de enfrentar, né, essas batalhas. Tudo isso ele está falando sobre você racionalizar, você analisar as questões e você tomar decisões de forma sensata. Então a gente vê controle de natalidade no sentido de você evitar a fecundação. Então se você evitar a fecundação, isso não pode ser equiparado ao aborto. E nem você tem força de textos bíblicos condenando esse tipo de prática. Conforme a gente viu na aula passada, que analisou os textos que supostamente usam para contrariar, né, para tentar criminalizar ou trazer um aspecto pecaminoso sobre a questão do controle de natalidade. A gente viu que esses textos bíblicos foram empregados de forma distorcida, né, que na verdade não há problema no controle de natalidade. Então faz a diferença entre controle de natalidade e aborto, tá? Aí variedades de abortos que eu entrei já na aula passada, eu comecei a falar de aborto acidental, que aí a pessoa não tem controle sobre aquilo que acontece em decorrência de uma deficiência corporal, né? Então às vezes a pessoa, mesmo que ela consegue conceber, mas ela não mantém, ela perde facilmente aquela gravidez. Então temos o aborto natural, que é esse o caso, que aí você tem a questão da medicina, né, que analisa, que explica melhor isso. O aborto acidental, trata-se de problemas alheios, como por exemplo um acidente ou um trauma psicológico. A pessoa recebeu uma notícia e essa notícia foi tão terrível que causou hemorragias, né, e a pessoa acaba por isso sofrendo um aborto. Então temos aí essas situações. E aborto por motivos eugênicos, a gente já falou, mas depois a gente vai dar até mais uma pincelada, porque foi algo muito terrível na sociedade humana, na história humana, quando o homem, num processo que vinha desde o iluminismo, né, o surgimento de certas linhas filosóficas, né, o humanismo, o iluminismo, surgimento de alguns filósofos que passaram a questionar a igreja, primeiramente, como autoridade dominante da época. Depois passa a questionar a Bíblia Sagrada como fonte de autoridade de fé, como revelação. Da Bíblia Sagrada passa a questionar Deus mesmo, se é que Deus existe ou não. E após a questão sobre Deus, levantar a questão sobre se existe ou não um sentido para a vida, para a existência humana. Alguns chegando à conclusão que não há sentido para a vida humana, que o ser humano é mero fruto de um processo evolucionista, cego, não orientado ao acaso. Então, a partir de certos filósofos, ateus, existencialistas, racionalistas, ok? E com o processo desenvolvido depois com a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, depois Francis Galton, que é um primo de Darwin, aplicou especificamente isso à sociedade humana, que isso falava de modo geral acerca das espécies. Ele vai aplicar depois à sociedade humana. E vão chegar à conclusão de que por eles entenderem que o ser humano é um mero fruto de evoluções de seleção natural, ok? Eles poderiam sim e deveriam interferir nesse processo. Aí onde entra a malfadada eugenia, onde eles vão tomar a autoridade, eles vão tomar para si a autoridade que não tem, que nunca lhes foi dada, vão tomar para si a autoridade de dizer que determinadas características raciais representam evolução e outras características representam atraso, retardo. E aí vão dizer que eles, em decorrência disso, eles podem e devem selecionar, incentivar essa seleção, tentando criar a raça pura. E aí, claro, nessas mentes pervertidas, quais eram os qualitativos de uma raça superior? Eles eram brancos, eles tinham olhos azuis, eles tinham cabelos loiros, ok? Eles eram arianos, aí onde entra o grande mito do arianismo germânico, né, o alemão, tá ok? Um fato interessante que ilustra a ignorância, a estupidez, tá certo, desses supostos cientistas,
quando, por exemplo, nas propagandas nazistas, querendo promover a raça pura, a raça evoluída, eles fizeram um grande concurso para escolher os bebês que representavam o bebê ariano perfeito, o bebê que seria símbolo. E alguns alemães não coadunavam com essas ideias, alguns alemães rejeitavam essas ideias, de fato. Muitos alemães eram contra essas ideias. E um desses, que era fotógrafo, ele fazia fotos para diversas famílias, diversas etnias, e dentre elas ele conhecia uma família de judeus. E fez fotos também da filha deles, e a filha deles era loira. Quando é criança, às vezes tem essa questão, né? Pessoal, quando é criança, a cor de um cabelo depois sofre umas certas mudanças. E ela era, quando bebê, ela tinha aquela imagem que para a mente doentia dos nazistas representavam o bebê ideal. Loira, rosada, gorda, com aparência de saúde, de felicidade, né? Aquela questão da inocência, né? Da criança, Aí, o que ele fez? Para tirar uma chacota, né, com esses supostos entendidos aí. Ele pega uma foto dessa criança, que é uma criança judia, e ele põe no concurso. E, surpreendentemente, ela ganhou o concurso. Só que, claro, ele nunca disse, né, porque senão a família ia sofrer perseguição. Mas a criança passou no concurso e saiu estampada nas revistas, jornais, o bebê ariano perfeito. Era uma judia. Era uma judia. Aqueles idiotas nem sabiam que o bebê ariano perfeito, escolhido por eles, era uma judia, na verdade. Passou pouco tempo aí, até encontraram a mulher, né, a senhora já de idade, e ela contou sobre essa situação. A família se viu um pouco assustada quando viu a foto do filho deles estampada nos jornais e revistas nazistas. Eles até saíram de lá para não ter nenhum problema. Mas algo que ilustra a estupidez humana, até que ponto pode chegar. Então, quando a gente fala acerca disso, parece que não, mas se você não tomar cuidado, certas ideologias destrutivas, certas ideologias demoníacas, satânicas, elas se camuflam, como a própria Bíblia fala acerca do diabo, que ele, se preciso for, se transforma em anjo de luz, para enganar, né, se assim fosse possível, enganar os escolhidos, o que não é. Mas ele tenta tudo, inclusive até se transformar em anjo de luz, né, aparentemente em anjo de luz. Então ele usa essas questões de engano, de aparência, de fingimento. Ele ruge como um leão buscando quem possa tragar, mesmo não sendo, mas ele toma para si essa aparência. E aí nós vemos estas ideologias se adequam e se camuflam em outras para tentar permanecer na sociedade. Você vê a eugenia, ela entra assim por dentro, ela se transforma em certo aspecto, essa questão de planejamento familiar. Aí a gente faz uma separação entre planejamento familiar, levando em consideração os preceitos bíblicos, tá? E um planejamento familiar que atenta completamente contra a Escritura e lança a mão de ferramentas as mais absurdas possíveis, até aquelas que eram empregadas pelo nazismo, tá certo? Por esses grupos. Você vai ter planejamento familiar, que toma como pressuposto o direito à privacidade, o direito ao conforto, o direito à proteção sobre determinadas pessoas, e para isso eles dão a esta pessoa, eles concedem a ela o direito de decidir sobre a morte de uma pessoa que está sob a sua tutela, que está sob os seus cuidados. Então, para proteger a privacidade de determinada pessoa, eles entregam uma vida para que ela destrua, para que ela mate. Então, vemos aí essas questões, elas continuam presentes, elas continuam ainda na sociedade e têm que ser discutidas à luz da Sagrada Escritura. Temos que estar prontos para, se necessário, nos posicionarmos de forma veemente, porque senão, se a igreja não tomar uma posição, a sociedade vai sendo tomada, a sociedade vai sendo dominada novamente por essas ideias que são destrutivas. É por isso que em algum momento essas questões têm que ser discutidas. Então essa é uma oportunidade, uma sala, né, de aula, discutindo sobre ética cristã, mas isso tem que ser levado, como tivemos a revista de EBD, discutindo sobre isso, ideologia de gênero, e a respeito dessas coisas um tanto mais complicadas, mas precisamos ter mais palestras,
precisamos ter seminários, cursos, precisamos discutir, para que a gente possa entender melhor e nos posicionar de uma forma mais coerente com a Sagrada Escritura. Senão facilmente a gente é pego de surpresa, né? Oi, Júnior. Pode falar. Eu tenho um sentimento quando você fala assim, né? Quando a gente fala, quando a gente ouve alguém falar, seja em pregação, seja em qualquer discurso, né? A igreja ensina, a gente tem que aprender, a gente tem que combater. Sim. A exemplo do que você falou, os líderes, os governantes que criam a inglês, Sim, né? sim. Às vezes eles empurram para a sociedade, só que coisa que eles fazem para atender a sociedade, porque ela vai estar corrompida. Isso mesmo, né? isso mesmo. Aí quando é essa questão da igreja, dos ensinamentos da igreja, que deve ser ensinado sim, eu fico me perguntando, deve ser ensinado sim, claro, mas para os seus não se corromper, não ir no mau caminho, não aprovar, não fazer igual, porque reverter essa sociedade, esse é o fim dos tempos. Sim, caminha cada vez para uma piora, então né? a visão mais... Tem que ser ensinado? Tem, pra gente não se corromper. A visão mais realista é pessimista, assim, sobre a sociedade. Só que você vê, se você consegue criar uma consciência, como a sociedade ocidental, ela foi criada em cima de uma consciência cristã. Sem a consciência cristã não há mundo ocidental. Nós estaríamos inclusos em outras formas de mundo, o mundo árabe, islâmico, ou o mundo tribal, ou o mundo oriental, né, que tem outras formas de vida, de enxergar o mundo. Por exemplo, sociedade de castas da Índia. Oi? Budismo, o budismo, a forma como eles lidam com o mundo. Então, se a gente olha, o que se diferencia desse? O mundo ocidental. O que criou o mundo ocidental? Uma consciência cristã, juntamente com a cultura greco-romana, né? O direito romano, a filosofia grega, a fusão disso com o cristianismo, a sociedade ocidental da qual nós estamos, com a questão do direito, né? Da privacidade, da liberdade de expressão. Tudo isso é em cima de uma consciência cristã, do valor intrínseco do ser humano. Agora, por que eu estou dando toda essa volta? Porque existe uma superestrutura que é alimentada, e a gente às vezes nem para pensar na importância do professor de EBD, na importância do pastor, do pregador, mesmo que não tenha um grande renome, da professora, da ensinadora, da pregadora, que cria uma consciência. Essa consciência alimenta essas pessoas que fazem funcionar o sistema. E que poderão alimentar interferir. Outras. Na hora do vamos ver, é a consciência dela que vai reger as suas decisões. Então, muitas das vezes, a gente olha e tenta analisar as questões muito assim, a partir de cima. Sendo que, na verdade, elas começaram na base. Então, na base, você criou uma consciência coletiva que tem estes valores. Pronto. A partir desse momento, você não sabe para onde essas pessoas vão. Às vezes, eu vou dizer até para você, às vezes elas nem permanecerão na igreja. Às vezes até vão sair dali e vão fazer outras coisas nas suas vidas. Mas se ela chegar em determinadas posições, ela vai ser um policial, ela vai ser um vereador, ela vai ser um prefeito, ou ela vai ser um advogado. Em determinado momento, quando ela estiver diante de uma decisão, de uma opção que ela tem que fazer, e aquela questão é complicada, ela vai recorrer à sua base. O que eu aprendi sobre isso? Sobre vida, sobre família, sobre Deus, né? Sobre a sagracidade da vida. Ela vai recorrer a isso. Porque a gente fala assim, não tenho religião, mas algumas coisas não dá para encarar, não dá para tomar como certo. Exatamente. E aí quando você tem uma posição muito clara, você marca, de fato, né? Você consegue influenciar. Agora, se você fica em coisas ambíguas, a igreja se perde, às vezes, em temáticas que são muito fracas, aí você perde a oportunidade. Agora, quando você coloca essas questões, você se posiciona, você fala, a Bíblia Sagrada, ela diz isso, pronto, você está passando para a pessoa o subsídio necessário para que, quando ela tomar a decisão dela, ela seja alimentada por essa influência. Então é necessário, mesmo que, como você falou, de fato, sociedade, uma visão mais racional sobre ela nos mostra uma certa perspectiva pessimista, de uma piora. Mas o quanto de piora vai haver? Aí você vai ver a ação ou a omissão. Depende se a igreja se omitir... do teu nível de ação. Exatamente. Se a igreja se omitir, a coisa vai degringolar muito mais rápido, vai ladeira abaixo.
se a igreja se posicionar, ela segura um pouco mais essa degradação, que é onde entra a interpretação, que eu acredito ser correta, sobre aquele que resiste ao maligno, que ele não vai tomar o poder até que do meio seja tirado, que eu acredito ser a igreja na face da terra, que o Espírito Santo está nela. Um exemplo foi as nossas últimas eleições aí, né? Um exemplo máximo. Um exemplo máximo. O risco, imagina. Exatamente. Misericórdia. Mas ele já nasceu cego, então ele não pecou. Então, aí você tem, por exemplo... Ele não ficou cego depois de 10 anos. Ele já nasceu cego. Ele cometeu o pecado, ele nasceu cego. Ele já nasceu cego. Né? É uma pergunta que já foi mal formulada, né? E ela coloca até certas opções, como que o que era mais discutido é que era consequência do pecado de seus pais, mas eles queriam deixar aberto para uma outra possibilidade. Né? Então eles colocam essa opção, que é um tanto descabida. Mas a resposta foi como assim? Apesar que na perspectiva bíblica, né, a partir de Paulo, nós entendemos que de fato todos pecaram. Então até o bebezinho dentro do ventre é um pecadorzinho. Por quê? Como Davi disse, em pecado me gerou minha mãe. Então, exatamente, pecado me gerou minha mãe. Mas eles estavam discutindo realmente aquele mal como punição. Aquele mal como juízo divino, manifestação do juízo divino. Seja pelo próprio dele ou pelo dos pais. Exatamente. A raiz. Exatamente. Aí Cristo, ele dá outra perspectiva, que não foi totalmente inesperada para eles. Júnior, uma experiência pessoal. O Sim. Guilherme nasceu com tipo 20% de cérebro desenvolvido. Olha só. Pouquíssimo cérebro desenvolvido. O cérebro dele foi desenvolvido depois que ele nasceu. Ao longo E desenvolvido físico, viu? Meu Deus, que não maravilha. foi desenvolvido de... Não só a questão cognitiva, né? Não, a questão da massa cerebral mesmo. Massa cerebral dele. A Meu massa Deus, cerebral dele, quando ele nasceu, era uma coisinha fininha assim. Olha só. Ele é um milagre, né, irmão? A gente pode olhar para o Guilherme e ver Deus, e ver a mão de Deus agindo hoje. Exatamente, o milagre que ele é. Mas aproveitando aqui, A inteligência dele, como ele intercede para as pessoas, a participação dele ativa nas atividades da igreja. Sim. Uma pessoa que, segundo a medicina, e a medicina não podia dizer outra coisa, que ele só analisa a partir dos instrumentos laboratoriais, físicos. Então a análise deles está sujeita a isso. Então existe um fator que escapa da possibilidade de análise dele, que é o fator fé, que é o fator Deus, que é onde entrou em ação e a gente vê ele é um milagre ambulante. A pessoa dele pode falar. O meu filho, os médicos mesmo me deram um mês de vida para ele. Olha só. Nós saímos de Barueri do hospital no domingo, direto para a igreja que a gente congregava lá no Morro Doce. Né? Sim. Aí a pastora até chamou a nossa atenção, porque nós chegamos já um pouco tarde no culto. Aí nós explicamos para ela. Só que quando a minha esposa, a gente saiu lá do hospital de Barueri, com uma lista imensa, assim, que a médica falou, se ele sobreviver, ele vai usar pro resto da vida. Todos esses medicamentos, essas bombinhas. A minha esposa não aceitou aquela palavra. Ligou para a mãe dela lá em Minas. A minha sogra é mulher de oração, né? Ele no chão falou, você não vai comprar nenhum medicamento, nem bomba, se posicionar, nada, não vai usar nada disso. Maravilha. Eu estou orando por ele. Glória a Aí Deus. quando nós chegamos na igreja, a pastora falou assim, vocês creem que ele vai sair curado daqui hoje, nessa noite? Olha só. A minha esposa falou disso, eu já não tinha mais força nem para já tanta luta, né? Que a minha esposa sofreu muito no hospital, né? Imagina. Mas eu não sei de onde que veio uma fé tão grande assim, que eu falei, eu creio que vai sair. Graças a Deus. Ele saiu curado naquela noite. Isso mesmo. Meu filho saiu curado naquela noite. Graças a Deus. Você tem ideia, ele tinha febre de mais de 40 graus. Meu Deus. E assim, meu filho, eu nem sei te falar, a última vez que ele teve um resfriado, você vê como que ele é. A gente precisa estar chamando a atenção dele, porque ele não parou de novo. Ativo, exatamente. Muito bom. Você vê como que é a mão de Deus, né? É um fator que escapa ao que a questão humana, análise, né, humana, análise médica, a perspectiva humana. É o fator fé, né, o fator espírito, é o fator Deus, que não pode ser contabilizado, né, dentro da lógica humana. E de fato está além dela, está acima dela, né? Então a gente tem que levar em consideração, né, como a irmã Ed mesmo colocou, tem que levar isso em consideração também. Quando o Guilherme tinha, dia 12 de outubro do ano que o Guilherme nasceu, em 2007, Deus usou uma irmã e ela leu o diagnóstico do médico que tinha dado do Guilherme. Eles falaram que não vai andar, não vai enxergar, Meu Deus. não vai falar, Olha isso. não vai, entendeu? Vai vegetar
E Deus está dizendo para você hoje que Ele vai falar, que Ele vai Meu orar, Deus, que Ele maravilha, vai, que entendeu? bênção, que bênção. Ele é, de fato, uma contradição para a medicina. Contraditou totalmente toda a perspectiva da lógica humana. E é maravilhoso, que são os milagres, né, dos tempos atuais. A gente tem que olhar para esses casos, para essas situações. Aí aborda a questão do aborto por motivos terapêuticos, ó. São aqueles tipos de abortos que comprometem a vida da mãe. Aí você tem, até Norman Geisler discute essa questão. Você tem, qual é a perspectiva aí? Você tem duas opções, tá ok? Você tem duas opções que vão trazer um benefício. Então, você tem a situação na qual você não provoca essa situação. Não é você que cria essa situação. Mas certos fatores que você não controla te colocam nessa situação. E aí, diante dessas duas escolhas que são igualmente importantes, você tem apenas uma que vai se beneficiar daquela escolha. Você tem a vida da mãe, que é uma pessoa que já está formada, já tem uma história, ok? Então não estamos dizendo aqui que intrinsecamente ela vale mais do que a outra vida. Estamos dizendo aqui apenas que ela é uma vida, tá certo? E que o bebê também é uma vida. As duas vidas são importantes. Aqui você tem uma pessoa que tem todo um contexto de história. É uma mãe, muitas das vezes ela tem outros filhos que dependem dela. Ela tem um marido, tá certo? Tem toda uma estrutura que depende dela. Agora, claro, colocando na balança vida por vida, ambas as vidas são importantes. Mas aqui você tem uma história. Aqui você tem uma pessoa que vai ter uma história ainda, que vai começar uma história ainda. Então você tem aquela situação, né, que é de infrações de segundo. É uma escolha que tem que ser tomada de uma forma rápida. Se eu tentar prosseguir com essa gravidez, é risco de vida para a mãe. Né? Se eu interromper essa gravidez, eu consigo salvar pelo menos a mãe. Está tendo uma hemorragia muito grave. Para poder operar, infelizmente, não vai poder prosseguir a gravidez. Então você tem duas escolhas, duas opções que são igualmente importantes. Não estamos aqui tirando o valor intrínseco do feto. Não estamos tirando o valor intrínseco, né, daquele ser que está sendo gerado. Os dois são importantes, mas temos que tomar uma escolha. Alguém vai se beneficiar dela positivamente e outro vai ser afetado negativamente. Mas desse lado aqui temos uma história. E daquele lado ali temos a pessoa que ainda vai construir uma história. E num cenário desse também, né, Júnior? Pode ser que se a mãe morre, o filho também não se salva. Exatamente. Ainda tem essa situação. Ainda tem essa situação, exatamente. E aí agora tem, como a gente vê na Bíblia, situações aqui na hora do parto, a mãe sofre hemorragia e acaba apenas o filho preservando a vida. Mas temos Benjamim, né, que até ia se chamar Benoni, por causa da situação na qual Raquel estava, a hemorragia que ela teve, né, e a situação que ela sabia mesmo que estava para expirar, estava para morrer, e na sua agonia ela põe o nome de Benoni. Só que Jacó, percebendo aquela situação e vendo que a sua esposa infelizmente ia partir, e aquela criança ia ficar com aquele histórico, né, na hora ele altera, não, vai se chamar Benjamim, né, o filho da minha destra, né, que aí dá essa situação. Então temos situações difíceis que demandam uma escolha rápida, só que essa escolha precisa levar em consideração padrões, e esses padrões têm que ser definidos antes. Se você deixar para pensar sobre isso no momento de tomar essa escolha, provavelmente, em decorrência da pressão do momento, você vai escolher mal. Você vai se posicionar incorretamente. Aqui ele fala da objeção, aborto por concepção de estupro, incesto ou coito sem consentimento. Então ele discute aqui essa questão e a gente coloca todas elas são questões muito terríveis. Todas elas são questões muito complicadas, muito delicadas. Só que a gente não pode fechar os olhos para a realidade na qual aquela criança que foi concebida, ela é uma vida. Então nós não vamos apagar, né, e nem vamos desfazer aquela ferida, né, fazer com que aquela ferida desapareça, a ferida que foi feita nessa mulher, a ferida que foi feita nessa moça, que não merecia, né, essa agressão, não merecia esta aflição, né, na qual ela foi colocada.
por uma pessoa inconsequente, uma pessoa violenta, mas não é destruindo uma vida que vamos apagar esta história, ok? Então é necessário sim colocar essa questão. Existe, num primeiro momento, aquilo que a gente falou quando tratou sobre planejamento familiar, existe primeiro a possibilidade de evitar a concepção, uma vez que ocorreu, né, o estupro ou o incesto, né, o abuso, temos aí uma estrutura na qual é possível evitar a concepção. Agora, uma vez a concepção ocorrida, é necessário se colocar a questão com a importância que ela tem, com o peso que ela tem. E é necessário se expor isso à pessoa. Aí onde entra o conflito entre o que é legal e o que é moral. Legalmente falando, e eu não vou aqui bater no Estado por causa disso. Eu não vou aqui me voltar contra o Estado por causa disso. Porque o Estado ele tem que pensar friamente. O Estado ele é uma coletividade. Ele não é. Nós estamos aqui num governo xiita cristão, né? Onde a só mentalidade cristã domina todo o quadro e as pessoas estão agindo subjugadas, né, pelo Evangelho. Toda vez que o Evangelho tentaram colocar o Evangelho como uma normatização obrigatória, ele nunca funcionou. O Evangelho